Estados Unidos se tornaria um país que toma decisões políticas arbitrárias que não tem nada a ver com o Estado de Direito. E eu acho isso muito lamentável. O presidente Lula voltou a defender outro assunto que contraria Trump: a criação de uma moeda alternativa para uso no comércio entre os países do BRICS. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. O tarifaço americano entra em vigor na quarta-feira. Cerca de 700 produtos brasileiros ficaram fora do aumento da taxação, mas quase 36% dos produtos, incluindo cafés, carnes, máquinas e aparelhos mecânicos, foram mantidos. Vendas que somam 14 bilhões e meio de dólares. Para uma possível conversa entre Lula e Trump, o Ministério das Relações Exteriores informou que o primeiro passo é estabelecer canais de diálogo entre negociadores dos dois países, negociar os pontos comerciais de divergência. Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tem uma conversa prevista com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e que considera importante ter esse contato antes de os dois presidentes se falarem. Amanhã, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, vai receber representantes do setor de alimentos. Até quarta-feira, o Palácio do Planalto deve anunciar as primeiras medidas de ajuda emergencial às empresas brasileiras impactadas pela guerra comercial de Donald Trump. Em outra frente, as sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, são consideradas por especialistas a pior crise entre Brasil e Estados Unidos desde o golpe militar de 64. O repórter Carlos Delanoy conversou com o ex-investidor e ativista que lutou para que fosse criada a Lei Magnitsky, usada por Donald Trump contra o juiz brasileiro. De uma história de horror nessa prisão russa, nasceu a lei americana feita para punir violações dos direitos humanos e corrupção no mundo, e que esta semana foi aplicada pela primeira vez a um brasileiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Todo e qualquer bem que o ministro Alexandre de Moraes, porventura, tenha nos Estados Unidos, fica bloqueado. O advogado Sergei Magnitsky, então com 37 anos, tinha sido preso sob acusações de sonegação fiscal, quando trabalhava numa empresa de gestão de fundos de investimento, especializada no mercado russo, empresa do investidor britânico William Browder. Browder foi expulso da Rússia, que alegou preocupações com a segurança nacional. E Magnitsky ajudou a defender a empresa contra uma suposta fraude multimilionária cometida por funcionários do governo russo. O Fantástico conversou com Browder. Fui o responsável pela aprovação da Lei Magnitsky nos Estados Unidos em 2012, batizada com o nome do meu advogado, Sergei Magnitsky, brutalmente torturado e assassinado em uma prisão russa por expor corrupção. A partir daí, assumi como missão de vida aprovar uma lei para punir outros corruptos e violadores de direitos humanos, bem como as pessoas que mataram Sergei Magnitsky. Em novembro de 2009, Natalia Magnitskaya revelou as cartas do filho, que denunciava maus-tratos sofridos na prisão. Alguns trechos das cartas tinham sido apagados pela censura. As condições de vida aqui são muito piores do que em qualquer outro lugar onde estive. Não há geladeira, televisão ou água quente. Estou esperando há 3 semanas para ver uma médica. A mãe disse que só teve permissão para visitar o filho uma vez durante seus 11 meses de prisão e o encontrou exausto, em estado cadavérico. Quando ela voltou à prisão para levar comida e remédios, Natália ouviu das autoridades que o filho dela tinha acabado de morrer. Depois de passar pelo Congresso americano, a lei foi promulgada pelo ex-presidente Barack Obama. Já foram punidas mais de 650 pessoas e entidades ao redor do mundo, entre elas autoridades russas, chinesas e ditadores como Nicolás Maduro na Venezuela e Bashar al-Assad, que liderou um violento regime na Síria, e organizações terroristas como Al-Qaeda. Agora foram bloqueados todos os bens e participações em bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos.
Além disso, ele também não poderá fazer qualquer transação com empresas, bancos ou cartões de crédito americanos. O Supremo Tribunal Federal informou que Alexandre de Moraes não tem, nem nunca teve, bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. O professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin, afirma que as sanções a Alexandre de Moraes e as tarifas de 50% impostas a produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos são um marco na história. Esse é considerado o momento mais baixo das relações exteriores entre Brasil e Estados Unidos em pelo menos 6 décadas, desde o golpe de 1964. Nas últimas décadas, não há nenhum momento de crise diplomática tão grave entre os dois países. O homem que ajudou a criar a Lei Magnitsky não concorda com as punições ao ministro do STF. Politically motivated sanctions. As sanções impostas ao juiz não têm nada a ver com violação de direitos humanos e tem tudo a ver com acerto de contas político. Donald Trump disse isso. Disse que não está satisfeito com esse juiz porque ele está processando seu amigo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Donald Trump vem ameaçando o governo e as instituições brasileiras por causa da ação penal em que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, imputou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a militares e a outros envolvidos, uma série de crimes, entre eles o de tentativa de golpe de Estado. Trump e as autoridades do seu governo acusam Alexandre de Moraes de perseguição a Bolsonaro e exigem que ele seja inocentado. O ministro Alexandre de Moraes respondeu que a corte não irá se envergar a ameaças covardes. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. O professor Vitélio acredita que as chances de o governo americano voltar atrás nas punições a Alexandre de Moraes são reduzidas. Uma retomada das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos é muito provável, mas não é provável que haja um recuo na aplicação da Lei Magnitsky. Isso nunca aconteceu na história. Nas mais de 500 aplicações, nunca houve uma reconsideração dos Estados Unidos. Já William Browder afirma que o governo americano está comprometendo a credibilidade da Lei Magnitsky. I've not gone to Dubai. Eu não tentei que, por exemplo, Dubai tivesse uma lei Magnitsky, ou a Tailândia, ou a Turquia. Não são países com Estado democrático de direito. Mas eu nunca poderia imaginar que os Estados Unidos se tornariam um país que toma decisões políticas arbitrárias que não tem nada a ver com Estados de Direito. E eu acho isso muito lamentável. It's very unfortunate. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram de manifestações em 22 capitais de todas as regiões do país e no Distrito Federal. Em Copacabana, no Rio, aliados de Jair Bolsonaro carregaram cartazes contra o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eles pediram anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Alguns levaram bandeiras dos Estados Unidos. Entre os políticos que discursaram estava o governador Cláudio Castro, do PL, e o senador Flávio Bolsonaro, do mesmo partido. Flávio telefonou para o pai de cima do carro de som. O ex-presidente cumpre medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica, e está proibido de sair de casa no fim de semana. Flávio publicou o vídeo numa rede social. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. E depois apagou. Em Brasília, o ato de apoio a Jair Bolsonaro foi no Eixão Sul, área central da cidade. Os participantes exibiram cartazes contra Moraes e outros ministros do Supremo. Em Belém, os manifestantes percorreram ruas do centro da capital. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, discursou no carro de som. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. O ato, organizado pelo pastor Silas Malafaia, durou 2 horas. Segundo estimativa divulgada pelo Monitor do Debate Político no meio digital, no ápice a manifestação teve 37.600 pessoas. O levantamento é dirigido por pesquisadores da USP e usa imagens aéreas da multidão. A margem de erro é de 12%.